Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo em transmissão pela internet de mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumprimento aos eminentes pares, cumprimento ao senhor procurador regional eleitoral, senhores servidores, senhores advogados e advogadas, ao público em geral que acompanha mais essa sessão. Anunciada a aprovação da ata da sessão anterior, por ausência de manifestação contrária. Nós vamos iniciar com o número 1 da pauta. Estou aqui aguardando uma retomada de conexão do jurista membro, Dr. Sebastião Monteiro. Teve um pequeno problema na internet, mas eu já vou fazendo o anúncio e até o início do julgamento nós aguardaremos a retomada dessa conexão. Cuida-se do recurso eleitoral 0600230. É um recurso eleitoral na representação, conduta vedada a agente público, eleição 2020. Recorrente, Messias Rocha de Oliveira. Recorrido, coligação Nova Mutum no Rumo Certo. A relatoria desses autos é do Dr. Jackson Coutinho, que, em seu voto, deu parcial provimento ao recurso exclusivamente para reduzir o valor da multa imposta para 5.000 UFIR. Na oportunidade foi acompanhada pelo Dr. Gilberto Bussic, pelo desembargador Sebastião Barbosa e o terceiro vogal, Dr. Sebastião Monteiro, abriu voto divergente para dar provimento ao recurso. Na oportunidade, quem pediu vista dos autos foi o Dr. Fábio Henrique, que agora tem a oportunidade de proferir seu voto. Eu só vou aguardar um minutinho aqui antes de iniciar e de passar a acolher o voto do Dr. Fábio Henrique para ver se nós conseguimos retomar a conexão com o Dr. Sebastião Monteiro para que ele possa, na medida em que é também o voto divergente, nesse recurso, acompanhar o posicionamento do Dr. Fábio Henrique e dos demais julgadores. Elivel, tem alguma notícia aí, se já está sendo retomada? Já está ingressando novamente. Ingressando. Vamos aguardar só um minutinho, doutor Fábio, eu já passo a palavra para Vossa Excelência. Pois não, presidente. Fico no aguardo. Sebastião, está nos ouvindo? Agora sim, presidente. Desculpa aí, desculpa. Não, foi problema técnico aí, mas já estão retomada a conexão. Nós estamos aqui para sintonizar a Vossa Excelência, doutor Sebastião. Nós estamos reiniciando aquele julgamento, que é o número 1 da pauta, né, doutor Jacques, aquela questão da multa lá do caso de Nova Mutum, em que Vossa Excelência abriu o voto divergente. Quem havia pedido vista é o doutor Fábio Henrique. Agora sim, com a palavra, doutor Fábio Henrique. Pois não, presidente, muito obrigado. Um bom dia a todos e a todas que nos ouvem. Presidente, demais pares, eu vou pedir vênia ao doutor Sebastião, que abriu divergência do voto do doutor Jackson, para acompanhar o doutor Jackson, o relator, em seu voto. Pelas seguintes razões, que na verdade é muito simples. O que nós temos aqui é um caso em que eu assisti ao vídeo todo. O candidato a vereador, no final do vídeo, ele aparece encostado numa viatura da Polícia Civil, vestindo uma camisa com o brasão da Polícia Civil, e essa viatura, ela está com o giroflex ligado, né? Me parece que aqui a nota distintiva do artigo 73, aqui respondendo às indagações do doutor Sebastião, no sentido de que ele fez um paralelo, salvo o melhor juízo, um paralelo daquelas situações em que são feitas gravações em prédios públicos, na frente de prédios públicos ou de bens públicos, etc., que isso não estaria vedado
pela legislação segundo a jurisprudência consolidada do TSE. Né? Mas me parece que a nota distintiva aqui, até me baseando aqui num precedente que o Dr. Jackson gentilmente compartilhou comigo e que eu fiz a leitura muito atenta, a nota distintiva é se aquele bem ou aquele prédio, o acesso àquele bem ou aquele prédio seria acessível aos demais candidatos ou não, porque o que esse artigo, o inciso 1, na verdade todos os incisos ali do artigo 73 visam preservar a igualdade entre os candidatos. Me parece que ali o bem público, no caso a viatura, ela nem todos os candidatos, os candidatos que não fossem policiais, eles não teriam acesso àquela viatura na forma como a filmagem foi realizada, na forma como a gravação foi realizada. E o que me mostra isso, na minha opinião, é o fato de que alguém foi ali, alguém com acesso àquela viatura, ligou o giroflex do carro, colocou naquele determinado local, para que aquele candidato fizesse a gravação. Então, não é o fato do giroflex estar ligado ou não, mas o giroflex ligado, ele mostra que aquela viatura, na minha opinião, ele mostra que aquela viatura foi colocada à disposição do candidato para fazer aquela filmagem. Não é que ele estava passando na rua e tinha uma viatura da Polícia Civil e aí ele fez a filmagem, né? Aquela viatura foi disponibilizada para ele fazer aquela filmagem. E me parece que isso não estaria acessível aos demais candidatos. Agora, foi uma ofensa, de fato, menor ao inciso 1, né? E até por isso é que o doutor Jackson reduz a multa aqui para o seu valor mínimo, né? Então, com essas considerações, que eu acompanho o relator, presidente Demais Pares. Voto na sequência, doutor Bruno de Oliveira. A ofensa aqui a condenação foi por uso de bem público, foi isso, né, doutor Jackson? Está sem som, excelência. Condenação aqui foi para o artigo 73, inciso 1 da 9.504. E em primeiro grau também, a imputação foi essa. Isso. Obrigado. Senhor presidente, realmente o caso, ele é um tanto quanto difícil. Nós estamos aqui numa zona cinzenta. Então, eu compreendo, assim, a conclusão, é possível se chegar à conclusão, evidentemente, que o doutor relator chegou e também que Sua Excelência, o doutor Fábio, chegou. Da mesma forma, é possível chegar à conclusão que o doutor Sebastião e o doutor Gilberto e o desembargador Sebastião Barbosa chegaram. Eu vi o vídeo ontem também, e inclusive é um vídeo muito bem feito, não sei nem se o candidato foi eleito ou não, mas é um vídeo bem feito, em que ele expõe lá as razões pelas quais ele se coloca à disposição lá da população de Nova Mutum, né, da população de Nova Mutum. O vídeo tem 2 minutos. Essa cena tem 2 segundos. Se tiver muito, são 2 segundos. No finalzinho, quando ele vai fechar, ele cruza os braços, está com uma camiseta preta, com o símbolo da Polícia Civil, e também com uma viatura atrás, me parece não, pelas imagens, ele está lá no centro da cidade, algum lugar assim, não me parece que seja na delegacia de polícia, etc. Eu não vi, eu não depreendo que essa imagem, por si só, tenha potencialidade apta a ferir o artigo 73.1. Não me parece que essa imagem possa configurar um uso de bem móvel pertencente à administração pública que renda ensejo a subsunção da conduta no 73.1. O 73.1 ele visa tutelar a igualdade entre os candidatos e se ele é policial, ele fazendo essa imagem pode desigualar. É possível nós fazermos essa assertiva. Ela não é de todo incorreta. Mas as circunstâncias do fato em que indicam
que houve uma imagem externa, né? Uma imagem externa. Podem nos fazer concluir também que outras pessoas, outros cidadãos também poderiam fazer essa imagem se colocasse como, se ancorasse a sua campanha como defensor da lei, defensor, enfim, como um viés assim, policialesco, como pode dizer, dizendo em bom português. Então, não me parece que é verdade que não pode vincular ao nome. O candidato não pode, o seu nome não pode ser vinculado à instituições, né? E não pode também haver promoção pessoal, quer dizer, propaganda institucional, melhor dizendo, em período vedado. Aqui nós estamos falando de uso de bem móvel em benefício do candidato na propaganda. Qual que seria esse bem? Seria uma imagem de uma viatura. Se ele tivesse coletado imagens dele dirigindo essa viatura, se fosse no período anterior se fosse no período anterior à desincompatibilização dele, também não haveria ilegalidade. Porque ele pode mostrar ele lá, desenvolvendo as atividades dele no período eleitoral. Pode mostrar e desenvolvendo as atividades dele. É ele mostrando quem ele é na sua profissão e se apresentando ao público. Então, me parece ali, como Sua Excelência o Presidente lembrou disso, na ocasião que o Dr. Fábio pediu vista, como ele estava desincompatibilizado, então esse bem não estava à disposição dele. Esse bem não estava à disposição dele. Então, não me parece que, mesmo que se não aprovam os autos, mas mesmo que os indícios apontem que foi a circunstância dele ser policial que colocou que deu a ele a possibilidade dele fazer uma imagem de 2 segundos ao lado de uma viatura com um giroflex ligado, não me parece que o simples fato de se fazer essa imagem renda ensejo a configuração de um uso de bem público na campanha eleitoral em benefício próprio. Então, com essas considerações, senhor presidente, pedindo vênia ao doutor relator e a divergência do doutor Fábio, votos, como sempre, bem claros. Nesse caso, diante desse limiar aí, eu inclino-me a acompanhar a divergência para dar provimento ao recurso e julgando improcedente a representação. É como voto. Senhor presidente, me permite uma parte? Eu também queria fazer uma parte. Presidente. Só pela ordem aqui, o doutor Gilberto Bussic já havia pedido, eu já passo em seguida, doutor Jacques. Pois não, doutor Bussic. Senhor presidente, acho que a gente precisa não ficarmos vinculados na norma positiva. O porquê que a norma foi criada, né? Então, se ele tivesse gravado as imagens antes da candidatura para usar depois da candidatura, poderia também. Nós aqui indeferimos registro de candidatura de vários candidatos que mencionava, fulano do pronto-socorro, fulano da Coab, né? Então, vincular o nome dele no pronto-socorro não pode, mas filmar ele dentro da ambulância, prestando socorro, e dentro de uma sala de cirurgia, salvando vida, pode. Não estou entendendo. Por quê? Eu não posso colocar fulano da Polícia Civil, mas posso deixar ele tirando foto e filmando dentro da viatura da Polícia Civil. Não, policial pode, Gilberto. Esse caso, inclusive, ele é policial, não sei o que, pode. Não pode, nome vinculado a algum órgão público. Policial não é órgão público. Nesse caso, ele foi registrado como policial não, X. Mas tem uma diferença só aí, só pegar um gancho. Olha só, eu estou aqui no Google agora, pessoas detidas com uniforme da Polícia Civil. Aparecem inúmeras. Pessoas não servidoras utilizando-se do uniforme da Polícia Civil. Foram detidas. Inclusive aqui, teve uma operação há um tempo atrás que pegaram aqui no escritório aqui em Cuiabá dezenas de uniformes da Polícia Federal, camisa preta da Polícia Federal. Neste caso aqui específico, eles estavam com a camisa da Polícia Civil,
a viatura giroflex ligado com a insígnia da Polícia Civil. Então, pergunto a vocês, que candidato que não seja Polícia Civil poderia estar utilizando esse uniforme na frente da Polícia Civil? O que eu te pergunto isso porque é o seguinte, é a igualdade na disputa que está em jogo, não a potencialidade do fato. Nós estamos aqui. Se um candidato pode, todos devem poder. O que o Sebastião Monteiro trouxe, uma coisa é na frente da Polícia Civil, na instituição ali, falar, olha, eu gosto dessa instituição aqui, vote em mim. Outra coisa, ele, com o uniforme da Polícia Civil, sendo Polícia Civil, utilizando-se da imagem da viatura com o giroflex ligado, que, inclusive, se não tiver em perseguição ou coisa assim, ligado aleatoriamente, é crime, eles são puníveis por isso, não pode utilizar, inclusive no Detran está isso. Então, é tudo isso em jogo que um cidadão normal, um candidato normal, não poderia utilizar. Então, isso fere a igualdade, fere a artigo 73, inciso 1º. É isso que eu queria apontar. Minha preocupação, como eu já mencionei, é o uso das instituições. A título de exemplo, eu vou só mencionar para os nobres julgadores. Quando nós tivemos tantos policiais federais eleitos para o Legislativo? Isso decorre do quê? Decorre das operações mostradas em televisão. A minha preocupação é com o uso das instituições. Só isso, presidente. Bom, eu ouvi atentamente o debate, é muito pujante esse tema. Há fundamentos plausíveis para qualquer uma das teses que possam ser agasalhadas aqui. Todas elas se apresentam muito bem delineadas e, como dito, tem uma sustentação para que possa se optar por uma ou por outra. Eu, particularmente, embora já tenha levantado naquela oportunidade que o ora recorrente não se encontrava no exercício do cargo de policial militar, certamente já havia desincompatibilizado, mas eu fico pensando e também levando em consideração que o aparecimento dessa cena em que se vincula a imagem dele com a viatura policial tenha se dado por apenas 2 segundos, mas a preocupação que nós temos é da multiplicação das nossas jurisprudências, das nossas decisões. E eu acho que nós precisamos realmente tomar uma posição um pouco mais ferrenha, um pouco mais restrita na utilização desses bens públicos. Eu sei que qualquer pessoa poderia, de repente, ter filmado ao lado de uma viatura, assim como qualquer candidato pode chegar a filmar em frente a um hospital, em frente a uma escola, e normalmente hoje nós temos uma grande parte aí desses nossos deputados, vereadores, prefeitos, que são da origem pública, professor, agora policial, quem está na saúde, quem está nessas áreas aí certamente tem um potencial muito grande de obtenção de votos. E nessa situação específica, eu fico me perguntando, apesar de ser pouco tempo, essa viatura estava parada, com o giroflex ligado. 2 segundos ou mais para filmar, quer dizer, ninguém chega lá com 2 segundos, quer dizer, tem toda uma preparação, quer dizer, no mínimo essa viatura devia estar lá em condições, aguardando que ele filmasse. E o que mais me chama a atenção é a utilização desse emblema da Polícia Civil, né? Porque aquele é o uniforme da Polícia Civil, não só pelo giroflex, mas o uso desse uniforme aqui. Você pode me perguntar, mas aí o cidadão que é da saúde, está afastado, ele não pode aparecer lá de branco, lá em frente ao hospital, filmar? Pode, perfeitamente. Agora aqui você está usando um símbolo, você vincula o nome da Polícia Civil a esse candidato, né? Então, aí a gente sabe que essas propostas hoje, esses motes de campanha que vêm contra a bandidagem, contra a criminalidade, em cima da saúde pública, da educação, é tudo aquilo que o cidadão, que o eleitor quer ouvir.
E essa vinculação me parece que ela deve ser, assim, cerceada, deve ser evitada, porque senão se a gente não começar a tomar uma providência nesse sentido, a gente sabe como começa, mas certamente a gente não sabe como termina. Naturalmente, nos próximas eleições, vai haver uma propagação muito grande desse tipo de utilização de benefícios. Aí quem tem essa facilidade é só quem exerce esses cargos públicos. De forma que eu louvo todos os posicionamentos, mas vou aqui optar por essa posição mais restritiva, pensando não só no caso concreto, mas para situações futuras, porque eu acho que já é hora da gente ter um posicionamento para evitar esse tipo de benefício e que isso certamente prejudica, né, aquela igualdade necessária na concorrência aos cargos públicos. Então, eu promovo o resultado. O tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Resultado já proclamado. Vamos ao número 2 da pauta, da relatoria do doutor Gilberto Bussic. O recurso eleitoral 06.00.777. Recurso eleitoral na representação, conduta vedada, propaganda política eleitoral, confecção, utilização ou distribuição de brinde em eleições 2020. Recorrente, coligação administrando para o povo. Recorrido, Paulo Remédio. Recorrido também, Jean Carlos Alves e Giovana Greve. E também Daniele Silva Zeviani Ramos. Relatoria, doutor Gilberto Bussic, com a palavra. Senhor presidente, eu dispenso o relatório e a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresenta parecer opinando pelo não provimento do recurso. Ouça a Procuradoria. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros do tribunal. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Mantido o parecer, retorna a palavra. Nobres pares, eu estou aqui rejeitando a preliminar de intempestividade, tendo em vista que alega o recorrido que o prazo para o recurso seria de 24 horas. No entanto, ele se baseou em outro dispositivo e não o 73, inciso 4º da Lei 9.504 de 97, onde, no seu artigo 73, parágrafo 13, determina que o prazo para recursos contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias a contar da data da publicação. E o recurso foi protocolizado no 3º dia. Portanto, estou rejeitando a preliminar, senhor presidente. Um voto contrário com relação ao tema preliminar levantado pelo doutor relator? Então, fica rejeitado, então. Retorna a palavra. Senhor presidente, obrigado. A controvérsia do caso diz respeito ao seguinte: distribuição de cesta básica pela prefeitura e o candidato à reeleição. Portanto, o feito estava em segredo de justiça em virtude do pedido de busca e apreensão das referidas cestas básicas. Ocorre que, em legislação anterior e ao ano anterior ao da eleição, já havia essa distribuição para as famílias cadastradas. E a legislação previa que o município poderia gastar até R$5 mil com cestas básicas. Não obstante isso, senhor presidente, o diligente, representante do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau, esteve in loco, se deslocou até a cidade, esteve in loco conversando com as pessoas que recebiam essas cestas básicas e todos que ele visitou aleatoriamente comprovaram e demonstraram que já recebiam essa cesta básica antes do ano eleitoral como pessoas carentes e cadastradas no município. Portanto, nem mesmo o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau vislumbrou qualquer afronta ao dispositivo legal. Então, eu estou aqui acompanhando a manifestação de primeiro grau, a manifestação da douta Procuradoria Eleitoral e improvendo o recurso, senhor presidente. O tema é bastante simples, nós já tivemos situações julgadas aqui. Os colegas têm algum posicionamento contrário? Se ela é uma continuação de programa, não é porque tem um programa lá que você vai parar porque essa é época de campanha política para deixar as pessoas passar necessidade, né? Realmente
questão de bom senso até. Continuação, tem previsão orçamentária, previsão em lei e tudo mais. Então, o resultado do tribunal, a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Senhor Sebastião Monteiro, aqui no 3 da pauta de vossa relatoria, é o recurso eleitoral 06000760, prestação de contas eleitorais, partido político, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB de Mato Grosso, não apresentação da prestação de contas, cargo de senador, eleições suplementares e eleições gerais de 2018. Quem é requerente aqui, no caso, é o PRTB. E também Samuel Lemes da Silva. A relatoria é de Vossa Excelência com a palavra. Presidente, se os demais pares assim concordarem, eu dispenso a leitura do relatório. Ouço então, senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, porque o partido, mesmo após intimação, o PRTB, para prestar as contas relativas à eleição suplementar de senador deste ano, ele não fez. E assim, conforme determina a resolução 23.607, deve ser julgada as contas não prestadas e com a consequente suspensão do repasse das cotas do fundo partidário até que sejam regularizadas. Essa eleição aqui refere-se a de 2018, né? É agora, essa eleição suplementar que nós tivemos agora, né, em 2020, que é a suplementar, cujo eleito foi o senhor Carlos Fávaro. Está constando aqui nas eleições gerais, na verdade, refere-se à suplementar de 2020. A eleição suplementar, presidente. Entendido. Então, com a palavra, senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Como bem destacado pelo doutor procurador eleitoral, aqui se trata de omissão do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro em prestar contas relativas à eleição suplementar de 2020. Regularmente citado, os seus representantes permaneceram inertes. A consequência, obviamente, é a aplicação de sanção. No caso aqui, eu estou em harmonia com o MP, estou julgando não prestadas as contas do Partido Renovador Trabalhista e Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso em prestar contas relativas à eleição suplementar de 2020, não prestar, contas, para um cargo de senador, bem como declara perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a omissão. Como voto, senhor presidente? Um voto contrário dos colegas? O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB de Mato Grosso, atinente às eleições suplementares de 2020 para os cargos de senador e suplente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Por Bruno de Oliveira, o 4 da pauta de vossa relatoria é o recurso eleitoral 0600456. Matéria é recurso eleitoral, representação, impugnação ao registro de pesquisa eleitoral, cargo de prefeito e eleições 2020. Recorrente, destaque, pesquisas e publicidades, Eireli. Recorrente também, Claudinei Singolano. Também recorrente, Angelita Rodrigues da Silva Morim. E recorrido, Davi Fraga de Carvalho. Com a palavra, o relator. Eu dispenso o relatório, senhor presidente. Ouço, então, senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Retorna a palavra, senhor. Senhor presidente, eminentes pares, eu estou em consonância com o parecer ministerial, negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, que considerou como não registrada a pesquisa que foi divulgada pela recorrente, condenando ao pagamento de multa no percentual mínimo, que é a multa de 53 mil alguma coisa, uma multa alta, e também os candidatos, condenou também os candidatos que divulgaram, ao pleito majoritário, que divulgaram essa pesquisa. Imputou-se a eles seguramente uma culpa, porque divulgaram, culpa em elegendo, porque contrataram esse instituto que divulgou essa pesquisa sem cumprir os requisitos legais. Eu cito aqui um precedente de Sua Excelência, Dr. Jackson Coutinho,
em que, em caso também semelhante, esta corte, um julgado de dezembro de 2019, manteve a condenação de um instituto por essas irregularidades. O recorrente sustenta, em síntese, que, inclusive citando o precedente de minha relatoria, que em se tratando de pesquisa registrada, a sanção por alguma irregularidade é a suspensão, a proibição de sua veiculação ou a suspensão se ela já tiver sido publicada. É verdade. Contudo, se é em 2019, e no precedente que ele cita, a empresa, ela complementou os dados. Muito bem. Ocorre que o TSE, a partir de 2009, atendendo a um pleito, inclusive do Ministério Público Eleitoral, regulamentou no parágrafo 7º do artigo 2º da Resolução 23.600 algumas hipóteses em que o TSE entendia que a pesquisa, mesmo que registrada inicialmente no sistema PESQL, ela seria considerada como não registrada. E me parece isso muito óbvio, porque, no mais das vezes, o indivíduo registra uma pesquisa, mas ela não contém os dados essenciais. Pela leitura, por uma leitura singela, por uma leitura singela, como ele registrou, não incide multa. Então, veja que é um campo aberto para fraude. Se eu registro uma pesquisa sem os dados essenciais, ela está registrada, até então não tinha multa, havia a infração penal, o indivíduo respondia criminalmente. A partir de então, de 2019, me parece acertadamente, o TSE elencou alguns requisitos que entende que são essenciais no registro da pesquisa. E que, se esses requisitos não estiverem presentes, entende-se que a pesquisa entende-se como não registrada a pesquisa. Me parece que não é uma norma que contraria a lei, muito pelo contrário, é uma interpretação, uma imposição que é absolutamente razoável, não tem requisito essencial, não há falar sequer em registro de uma pesquisa. O que aconteceu aqui? Ele não, a partir 24 horas após, ele tem 5 dias, ele registra, e depois de 5 dias ele pode divulgar. Nas 24 horas seguintes a ele poder divulgar, ele tem que complementar alguns dados. E é nessas 24 horas que ele deve comunicar por uma razão simples, para que não haja, inclusive, se ele comunicar antes, pode haver deslocamento de eleitor pelos bairros em que haverá pesquisa. Então, veja como que a norma é criteriosa. E mesmo assim a gente sabe o que acontece no mais das vezes com essas pesquisas, né? O fato é que ele não fez a complementação nas 24 horas em relação ao número de eleitores pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de abrangência. Então, é um dado que pelo inciso 4 aqui do parágrafo 7º do artigo 2º da resolução, um dado que é essencial, porque diz respeito ao número de eleitores pesquisados em cada setor censitário e a composição em relação ao gênero, idade, grau de instrução, e sim, em síntese, a quantidade, o número e as características desses eleitores em cada região que ele pesquisou. É um dado, evidentemente, essencial. Ele diz que, na verdade, ele tinha esses dados. E na contestação ele apresentou esses dados. Então, não é isso que depois da impugnação, ele disse que, olha, eu tenho esses dados e apresentou na contestação. Ocorre, contudo, que não é isso que a legislação exige, até porque esses dados eles devem ser complementados 24 horas depois dos 5 dias, para que o público tenha acesso e averigue a licitude, a transparência e o cumprimento às normas da resolução. Não é para ter esses dados guardados. Por isso, ao descumprimento à norma, considera-se como não registrada a pesquisa e eu estou em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença que considerou-a não prestada e impôs multa nos termos da resolução aos recorrentes. Eu voto negando o provimento ao recurso, senhor presidente. O voto do relator foi muito bem detalhado. Alguns colegas têm algum posicionamento contrário? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial.
Doutor Fábio Henrique, o 5 da pauta de vossa relatoria, prestação de contas 0601364. Assunto aqui é prestação de contas de candidato cargo deputado federal, eleições 2018. Requerente Milene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva. A relatoria de Vossa Excelência com a palavra. Pois não, presidente, obrigado. Trata-se de prestação de contas de Milene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018 pelo MDB. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas. A candidata foi intimada pessoalmente por mandado, já no início do processo, em 22 de novembro de 2018, acerca da necessidade de constituir advogado para a regularização de sua capacidade postulatória. Em resposta, ela apenas apresentou sua carteira de inscrição na OAB. No relatório preliminar, a CCIA apontou a necessidade de esclarecimentos e complementação da documentação contábil. Intimada, a candidata quedou-se inerte. No parecer técnico conclusivo, a CCIA opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, face à ausência de declaração de advocacia em nome próprio ou instrumento de constituição de advogado. Alternativamente, caso a representação processual fosse regularizada, opinou pela desaprovação das contas. Em qualquer caso, opinou a CCA pela devolução da importância de R$ 54.995 ao Tesouro, diante da utilização indevida pela candidata de recursos provenientes do Fundo Especial. A doutora PRE, em primeira manifestação, requeriu, dentre outras providências, a notificação pessoal da candidata para se manifestar sobre o parecer da CCA para regularizar sua representação processual. Assim, foi determinada a nova intimação pessoal da candidata por mandado para que constituísse patrono nos autos ou declarasse expressamente que está advogando em causa própria, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas. Notificada pessoalmente, a candidata deixou transcorrer em habeas o prazo para regularizar sua representação processual na forma como determinada. Instada novamente, a doutora Perré insistiu nos pedidos anteriores de quebra dos sigilos bancários do fornecedor indicado e de seu sócio proprietário, bem como a requisição do Banco do Brasil de microfilmagem dos cheques utilizados na campanha e dos dados de seus respectivos beneficiários. Também opinou por nova intimação da candidata para se manifestar sobre esses documentos. Regularmente intimada pela quarta vez, a candidata preferiu novamente silêncio. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador? A Procuradoria mantém a manifestação, que entende que, nesse caso dela, de ser advogada, pode-se ponderar que ela está advogando em causa própria, né? Mas há também as irregularidades que foram identificadas no parecer, como dos fornecedores, então, por isso, seria interessante a quebra do sigilo bancário, os ofícios, para verificar essas questões dos cheques pagos, enfim, porque me parece haver algumas irregularidades graves aqui, e apropriação indébita de recursos públicos de financiamento de campanha. Então, a Procuradoria mantém esse posicionamento. Retorno, então, a palavra ao senhor relator. Obrigado, presidente. Conforme relatado, observa-se que dentre 4 oportunidades em que foi notificada, sendo que 2 delas pessoalmente, sobre a necessidade de regularizar sua representação processual, a candidata permaneceu inerte em todas elas. Poderia tê-lo feito afirmando por escrito que está advogando em causa própria ou, alternativamente, poderia ter constituído advogado por procuração. Mas a candidata resolveu não atender ao chamado desta justiça em verdadeiro descaso com as suas obrigações decorrentes da campanha. Tendo ficado inerte, o caso concreto recomenda a solução do julgamento das contas como não prestadas. Além disso, conforme o parecer técnico conclusivo da CCA, não foram apresentados nenhum dos extratos bancários exigidos pela legislação. Mais grave ainda, foi constatado o pagamento de uma única despesa na prestação de contas apresentada, quitada integralmente com recurso do Fundo Especial, do valor de R$ 54.995 com o fornecedor Cerrado Novo Comércio, para a confecção de material impresso e publicidade. O fornecedor está registrado na cidade de Goiânia, não há informação de como o material foi distribuído. Não há registro de contratação de apoiadores de campanha ou cabos eleitorais. O CNPJ informado do fornecedor não corresponde àquele registrado junto à Receita Federal do Brasil. Não foi informado o endereço comercial do fornecedor, tampouco o número de telefone ou e-mail. Diante de todas essas considerações, julgo não prestadas as contas da candidata referente ao pleito 2018. Determina ainda a devolução ao Tesouro da importância de R$ 54.995
ao Tesouro Nacional. Quanto aos requerimentos feitos pela doutora Perré durante a instrução, entendo, data vênia, que a determinação para que a candidata devolva integralmente os valores provenientes de recursos públicos torna aqueles pedidos prejudicados, haja vista que o intuito deles era justamente esclarecer a ocorrência ou não de apropriação indevida e ou utilização irregular de valores destinados ao financiamento da campanha eleitoral, com a devolução integral do valor desnecessárias maiores investigações. É com o voto, senhor presidente. Temos algum voto contrário, eminente relator? Todos de acordo? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, declarou não prestadas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator. O seguinte, já terminamos, era o último da pauta, né? Então, nada mais havendo, quero aqui agradecer a participação de todos os colegas, dizer que nós teremos sessão agora apenas na quinta-feira, terça-feira de carnaval não haverá sessão, então desejo a todos um bom feriado, para quem tiver, né, nem todos terão, e rogo a Deus que todos estejamos na próxima quinta-feira para mais uma sessão do nosso Tribunal Eleitoral. Tenham todos um bom final de semana